Olá, eu sou Adriel Corrêa e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o medo. Você sente muito medo na sua vida? Segundo Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, Hill afirma que ao atingirmos a idade do discernimento, sempre somos submetidos a alguns medos básicos na humanidade. Esses medos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perca de um amor, o medo da velhice e o medo da morte. E eu quero dizer para você agora que o seu medo ativa em você a sua fé negativa. E você sabe o que significa a fé negativa? Desde muito pequeno, nós ouvimos falar sobre a fé e sempre associamos a fé a algo bom e construtivo. A Bíblia fala em Hebreus 11, no versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Tem muita gente que está esperando que tudo dê errado. Tem muita gente que tem certeza que as coisas não vão dar certo. Muitas vezes você está vivendo uma vida não muito boa e isso não é culpa de Deus. Isso não é culpa das pessoas que te cercam, isso não é culpa dos seus pais. Isso simplesmente é culpa da certeza naquilo que você espera. Porque se nós esperarmos com certeza que vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. Seja coisa boa ou seja coisa ruim, infelizmente, às vezes nós temos a tendência a sermos um pouquinho negativo, um pouquinho pessimista. E isso também é um tipo de fé. Quando nós começamos a confessar palavras de negatividade, quando nós começamos a esperar que aconteça coisas ruins na nossa vida, nós também estamos exercitando a nossa fé, uma fé negativa. Lá em Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26, o livro diz: "O que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado, e nem sosseguei, e nem repousei, mas sobreveio sobre mim a perturbação." Talvez, na sua vida, em alguns momentos, você seja como Jó, que por mais que fosse um homem temente, íntegro, ele teve uma fé negativa. Ele temeu por aquilo. E tudo aquilo que ele temia sobreveio. Ele nunca descansou a sua alma e por isso aquele mal sobreveio para Jó. Ele sempre esteve com a alma dele perturbada e talvez a sua alma esteja perturbada pelo medo. E isso ativa em você uma fé negativa. Agora, sabendo que aquilo que nós esperamos, tendo certeza acontece, você pode fazer nesse momento um exame de consciência e descobrir o porquê dos seus medos, o porquê que muitas vezes o medo que você tem gera as coisas na sua vida. Muitas vezes o medo que você tem, ele foi instalado em você. E geralmente esses medos são instalados por pessoas que nós confiamos, como os nossos pais, como os nossos avós, com pessoas que fizeram um papel importante na nossa vida, na nossa formação, principalmente na nossa infância. Às vezes, você pode ter desenvolvido um medo de nadar, você pode ter desenvolvido um medo de sair, de passear, um medo de viajar de avião, e tudo isso, ele tem uma raiz. De repente, você desenvolveu um medo de nadar, porque quando criança, por exemplo, você quase se afogou, ou tomou um susto com alguém que te empurrou numa piscina, ou porque simplesmente você concordou, alinhou com um ponto de vista de alguém que disse para você que nadar era perigoso, que você pode morrer afogado, que você pode se dar mal, e você acabou comprando isso e trouxe isso para sua vida até hoje com você. Ou porque talvez em um dia você viu uma cena em um filme e nesse filme alguém se afogava. Então algum gatilho naquele momento foi acionado no seu cérebro. E o seu cérebro tomou consciência de que aquilo era perigoso. E o nosso cérebro, ele sempre está preparado para nos proteger, para fugir e para nos resguardar.
Tem pessoas que têm medo o tempo inteiro de morte. E isso acaba levando você a desenvolver doenças, as conhecidas doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, elas são desordens que acontecem no campo da emoção e que essas desordens elas acabam afetando também o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. O seu cérebro sempre vai buscar criar congruência com aquilo que você está esperando e sentindo. E vai começar a desenvolver tudo aquilo pelo qual você espera com certeza. E isso acontece com pessoas o tempo inteiro, muito mais do que você imagina. Quanto que o seu meio religioso e familiar são responsáveis pelo seu medo. Muitas pessoas buscam a Deus somente quando sentem medo. Quando sentem medo de morrer, ou para alguns, quando sente medo do inferno, ou quando sente medo das consequências de algo ruim que fez. E toda vez que você deixa esse sentimento de medo ser o motivador, você está ativando a sua fé negativa. Pois quando temos um medo exacerbado, nós temos sim a certeza de que algo ruim vai nos acontecer. E nós esperamos. E lembra que a fé é a certeza das coisas que esperamos? Segundo Timóteo 1,7 diz que porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor e uma mente sã. Existe medo que é saudável e que é bom para você. Qual medo é esse? Aquele medo que te ajuda a prevenir um acidente. Geralmente o medo que ajuda você a tomar decisões que para guardar você, para que você não ferir você. Agora o que você deve eliminar é o espírito do medo, que é totalmente diferente desse medo que eu acabei de te falar. Tem muita gente que não conhece o Jesus da Bíblia, porque o verdadeiro Deus não é o Deus do medo. Porque Deus é amor o tempo inteiro. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem muita gente que nunca teve uma experiência real com Jesus, porque ao invés de amá-lo, aprendeu a sentir medo dele. E o Evangelho de Jesus, ele é uma boa nova. Ele é a boa notícia. Ele não traz peso. Ele é a boa notícia que tira o jugo, que despedaça o jugo, que alivia o cansado, que alivia o oprimido. Quantas vezes você se levantou pela manhã e pensou em fazer algo, e logo em seguida você desistiu, porque você tinha medo do que as pessoas em volta iriam pensar de você. Eu mesmo confesso que eu procrastinei por muito tempo de gravar esses vídeos porque eu tinha medo, um medo enorme do que as pessoas iriam pensar. E só foi possível isso depois que eu consegui ativar a minha identidade, para que eu pudesse sobrecriar sobre o meu medo. E hoje eu tenho a certeza de que tem pessoas nesse momento, você pode ser uma delas, que estão muito precisando ouvir essa mensagem. Agora imagina se eu permitisse que esse medo me paralisasse. Você jamais estaria aqui agora, vendo essa mensagem. Quantas vezes esse medo te limitou a ser ou fazer algo que você gostaria muito? Você não imagina, mas as suas crenças que foram adquiridas principalmente na sua infância, dominam o seu subconsciente e criam a sua realidade através de alguma certeza, ou uma certeza positiva, ou uma certeza negativa. E tudo o que esperamos com certeza, como se já tivesse acontecido, se manifesta. É a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. E tem pessoas que mesmo sem saber, têm medo até do dinheiro. Você acredita que é possível alguém ter medo do dinheiro? Pode parecer loucura, mas às vezes essa pessoa ouviu por muitas vezes na infância dela que o dinheiro era sujo. Ouviu que quem tem dinheiro é mau, que só é possível ter dinheiro roubando ou tendo sorte. Você às vezes ouviu e presenciou brigas muito feias dos seus pais por conta do dinheiro. E você inconscientemente quer ter dinheiro,
mas lá no fundo, inconscientemente, você acredita, tem a crença de que o dinheiro não é bom. Porque o dinheiro gera brigas. Você já não ouviu alguém dizer para você que, olha, dinheiro não dá em árvore. Olha, dinheiro tem que vir com dificuldade, com dureza, porque se não vier assim não é válido. E aí, qual é o medo que você acaba desenvolvendo? O medo de receber com facilidade. Porque você tem medo de receber com facilidade e perder tudo. Você já ouviu aquela crença limitante que o que vem fácil vai fácil? Isso gera um medo inconsciente em você de ter, porque você tem medo de ter, porque se veio fácil, você vai perder fácil. E logo, esse medo inconsciente te faz ter ações congruentes para que você não tenha que perder. E eu preciso que você entenda o poder que existe no nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ou inconsciente, que é a mesma coisa, ele domina suas ações. E talvez você não faça ideia, mas 95% das ações que nós tomamos, elas são tomadas no nosso inconsciente, que é conhecido também como o cérebro irracional ou o cérebro emocional. E quando nós temos consciência dessas ações, aí é o cérebro racional. Ele só é responsável por 5%. Elas já passaram, elas já foram anteriormente processadas pelos outros dois cérebros. Ou seja, mesmo que você não perceba, o seu inconsciente está tomando decisões por você. E o nosso cérebro, ele é 100% atemporal. Por isso que ele não consegue fazer a distinção do que está no passado, do que está no presente ou do que está no futuro. Se constantemente nós trouxermos à lembrança, à nossa memória, ações, lembranças de medo, o nosso cérebro, ele sente como se aquilo estivesse sendo revivido. E tudo aquilo que a gente lembra, a gente revive. Acontece exatamente isso com o trauma que você viveu. Quando trazemos a lembrança de algo traumatizante que vivemos à tona, nós revivemos tudo aquilo. E para o nosso cérebro, não tem distinção. Para ele, aquilo está acontecendo aqui e agora. E por isso, a gente acaba sentindo medo. O que acontece quando eu estou acelerado, ansioso, com meu pensamento lá no futuro? Ele já está vivendo aquilo, só que o meu corpo não consegue acompanhar. A mesma coisa acontece quando eu estou com meu pensamento muito lá no passado. Ele acaba revivendo constantemente aquelas sensações que já se foram, mas que para o meu corpo continuam acontecendo. E quantas pessoas que a gente conhece que tem medo de abandonar um emprego? E essa pessoa tem medo de talvez viver algo que traria muito mais recursos para ela, que faria ela muito mais feliz, mas porque ela acredita que aquilo é seguro, ela tem medo de que aquilo, que ela não consiga mais um sustento. Porque um dia te disseram que você precisa de segurança, que você precisa de um emprego público ou de carteira assinada e que é isso que traz a segurança. E aí, comprando essa crença, você, por mais que tenha um potencial gigantesco de ter o seu próprio negócio, ainda que você tenha potencial gigantesco para desenvolver tudo aquilo que você sonha, você não vai. Porque você se baseia a sua vida nessa crença. A maioria de nós nos torturamos com pensamentos e cenários que simplesmente não estão mais em contato com a realidade. Muitas vezes nós nos sabotamos ao nos preocuparmos demais. Você sabia que 90% dos seus medos jamais irão acontecer? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de acidente de avião, mas os acidentes de carro são muito mais comuns do que um acidente de avião. A pessoa morre de medo de avião, mas é considerado o avião o transporte mais seguro do planeta. Muitas pessoas têm medo do julgamento, quando na verdade as pessoas nem se importam. Ninguém se importa com o que você faz de verdade. Tem pessoas que têm medo do abandono. E quando você evita ser abandonado, você provavelmente vai se afastar das pessoas. Porque, geralmente, se você foi abandonado por alguém que você ama, por alguém que você respeita, por alguém que você admira, isso vai causar um grande golpe para o seu ego.
Então você inconscientemente vai buscar manter sempre as pessoas longe de você, porque você tem um medo muito grande de no futuro você perder elas. Existe um militar, um oficial americano. Ele foi oficial militar no exército dos Estados Unidos. Ele liderou as forças americanas na Segunda Guerra Mundial. E ele tem uma frase que ficou marcada muito até os dias de hoje. E a frase é o seguinte: o medo mata mais pessoas do que a própria morte. Quem fecunda na gente o medo é o próprio inimigo. No mesmo Gênesis, quando foi que o homem e a mulher tiveram medo? Eles tiveram medo de Deus quando eles pecaram. Então eles se esconderam no jardim. Por isso que a palavra é muito clara em Salmo, quando ela diz: lançai sobre Deus as suas ansiedades. A Bíblia repete 360 vezes a palavra não tenha medo ou não temais em algumas traduções. É quase que uma vez para cada dia do nosso ano. Por isso, eu quero deixar aqui com vocês hoje 5 dicas que podem ajudar você a lidar com o seu medo, com o medo que te paralisa. A dica número 1 é que você faça uma autoanálise. Uma reflexão sobre qual o sentimento que causa medo em você, sobre as coisas que causam medo em você. Essa, sem dúvida, é uma das ações, uma das primeiras atitudes que nós devemos ter. Essa autoanálise, ela é muito importante. A segunda dica que eu posso te dar é que você saia da posição de enfrentamento para que você entre numa posição de observação. Ou seja, quando você enxerga a situação que te causa uma ansiedade, que te causa um medo sobre outra perspectiva, você reduz o medo daquilo. A terceira dica que eu posso te dar: silencie a sua mente. Essa foi uma das práticas que me ajudou muito no período que eu estive em depressão. E a prática meditativa, ela é uma forma muito conhecida e profunda de autoconhecimento. O medo, geralmente, ele faz com que as pessoas entrem num estado muito grande de ruído e confusão mental, confusão psicológica. E nessa condição, os nossos pensamentos, eles são condicionados diretamente para que fortaleça aquela sensação de ansiedade e de pavor. E isso acaba gerando um diálogo muito forte interno, muito intenso, e você não consegue ter clareza, obstrui a sua clareza. Se você entrar aí no YouTube, você pode buscar uma meditação que mais combina com você. Existem várias meditações no YouTube disponíveis, são meditações guiadas, ou seja, alguém guia você na meditação, tá? Não tem nenhum mal em fazer isso. A meditação acalma a sua mente. A meditação faz com que você foque somente no agora. São alguns minutos onde você fica apenas observando como você respira, como o seu corpo se comporta. Não tem nada de místico nisso. A meditação, ela pode te ajudar. Você pode começar com um controle de respiração. Vai te ajudar muito. Vai te ajudar a ter clareza. Vai te ajudar a ter mais foco. Vai te ajudar a tomar melhor as decisões. Então, essa é uma das dicas mais importantes que eu posso dar para você aqui hoje. A quarta dica que eu posso te dar é sobre o autocontrole. Os medos e as fobias que nós temos têm relação direta com a ansiedade. E a ansiedade, é o que dificulta o controle sobre emoção e razão. Isso abre um espaço para que aconteça aquele emaranhado de pensamentos, de sentimentos, principalmente os caóticos e os negativos. A quinta dica que eu quero deixar para você aqui hoje é: procure alguém. Compartilhe o seu medo com alguém. Quando você compartilha o medo com alguém, você não está criando um peso nas outras pessoas com seus problemas. Quando você compartilha, você troca experiências construtivas sobre suas fobias, sobre as suas tensões. E isso vai te ajudar muito, vai facilitar muito que, de certa forma, um desbloqueio aconteça, para que os ruídos mentais desapareçam. Quando você externalizar emoções, isso ajuda muito com que você alivie aquela carga emocional, aquela grande carga que você está carregando.
Então procure um familiar, um amigo próximo, alguém com que você possa falar abertamente sobre o seu medo e de como você pode enfrentar esse medo. Existem também os grupos de apoio, e isso eu acredito que pode ser uma maneira muito boa de você poder compartilhar os seus medos. Já que, além de aliviar essa tensão, é possível que você também participe e aprenda com a experiência de outras pessoas que também estão na mesma situação que você. A sexta dica e última é: procure um especialista. Não tenha vergonha, não tenha medo de procurar um profissional. Se o seu medo é crônico ou se é um medo simples, isso não importa, porque o seu medo geralmente ele está associado a algo mais profundo que você não tem consciência ainda. E um profissional, ele com certeza vai ajudar você a cuidar disso. E para terminar esse vídeo, eu queria usar uma frase que eu gosto muito e que me ajudou muito e me ajuda até hoje a enfrentar quando eu me coloco numa situação que eu percebo que eu estou com medo, quando o espírito de medo está tentando me paralisar. A frase é do Will Smith e ele fala assim: olha, Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Se a gente não se dispõe a encarar os nossos medos, o que sobra pra gente é uma vida baseada em ficar retraído. E isso pode com certeza boicotar profundamente as reais e infinitas possibilidades que a vida tem. E como que você pode lidar com isso de uma maneira mais favorável para você? Coragem é uma prática que vale muito começar. E se lembre que coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo tocou no seu coração, se você acha que esse vídeo vai ser contribuição com você, assiste ele de novo e de novo, quantas vezes forem necessários. Quando você sentir medo, salve esse link, salve esse vídeo, envia para alguém, compartilha com alguém, ajude alguém que muitas vezes está aprisionado com seu medo a se livrar desse medo também. O poder de multiplicar está quando você divide informações que valem a pena. Eu fico por aqui, eu agradeço de coração por você estar aqui comigo e até o próximo vídeo.